Fala galera, beleza? Quem fala é o Matheus, tá? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente tá resolvendo aí toda a prova da Unifor de 2026.1 na parte de física, tá? Eu já selecionei aqui quais são as questões de física. Começa exatamente aqui, ó. E eu marquei de vermelho. Ai, desculpa. Eu marquei de vermelho as questões que são de física. Eu vou começar aqui, ó. Questão 16. Aqui nós temos um texto, né? Padrão de Unifor. E vamos ver no final o que que ele quer, se eu vou precisar ou não ler esse texto, tá? Até uma dica aí para vocês. Ó, assinale a alternativa correta quanto ao prefixo do SI para a formação dos múltiplos e submúltiplos de unidades na seguinte ordem: fator multiplicador, nome e símbolo. Tá, então a gente tem que saber alguma coisa aqui baseado no texto. Vamos ler aqui, né? Ó. É, As definições das unidades do SI são estabelecidas a partir de um conjunto de 7 constantes definidores da física. A partir dos valores fixados dessas 7 constantes definidoras expressas em unidades do SI, é possível deduzir todas as unidades do sistema. Essas 7 constantes são, assim, o elemento mais essencial da definição de todo o sistema de unidades. Essas constantes específicas foram escolhidas após terem sido identificadas como constituindo a melhor forma, considerando-se a definição anterior da SI, que se baseava em 7 unidades de base e no progresso científico. O SI, adotado de forma oficial em 62 no Brasil, tem emprego nas mais variadas atividades, no comércio e tal. Aí a divulgação, muitas vezes de forma incorreta, em razão do desconhecimento, tem levado ao uso indiscriminado e equívocos, tanto da nomenclatura como da simbologia. Com o avanço das tecnologias digitais, algumas decisões tiveram que ser adotadas, gerando uma extensão da lista dos prefixos do SI, essencial em estabelecer a confiança na exatidão, o confronto das medições quando utilizadas e evitar nomenclaturas não oficiais, tá? É, Beleza. Assinale a alternativa correta quanto aos prefixos do SI para a formação dos múltiplos e dos submúltiplos de unidades na seguinte ordem: o fator multiplicativo, o nome e o símbolo, tá? Vou colocar aqui uma imagem para vocês, ó. E basicamente, pessoal, essa questão ele está falando do Queta, do Quecto e da Rona, e do Ronto, e da Queta, tá? E aí, você tem que saber quanto vale cada um desses valores. Por exemplo, eu coloquei aqui uma tabela que mostra os maiores para vocês. Na prova não teve essa tabela, então você tinha que saber de cabeça, decorado. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, aqui na tabela a gente tem o Queta. O Queta, ou Queta, como você preferir chamar, ele vale 10 elevado a 30. Então, ó, o Queta não é 10 a menos 30. Então, não é o item B, tá? Não é o item B. Aqui a gente tem o Rona, que é 10 elevado a 27. Ó, Rona, ele tá dizendo que é 10 elevado a menos 27. Então, não é. E também eu sei que o 10 elevado a 27, na realidade, é o Rono, né? Não é o Keter. Então, não é o item E. Então, eu também sei que o 10 elevado a 30 é o Keter, ou Keter, né? E não, e não o Kekto, né? Não é Kekto, é o Keter, tá? Então, só sobra o item D, tá? Ronto é 10 elevado a menos 27. Bom, então bora ver aqui agora a questão 17, que diz o seguinte, ó. A professora Maria Eduarda leva seus alunos e alunas para a melhor compreensão dos conteúdos ministrados em sala de aula ao laboratório. E lá realiza atividades e experimentos. Durante uma aula de física no laboratório, o aluno Arthur pôs a girar uma pequena esfera de massa m em um ciclo horizontal com velocidade constante v. Ó, galera, muito importante aqui, ó. A velocidade, ela é constante. E o que significa a velocidade ser constante? Significa que a força resultante é zero.
significa que ele não acelera. Se ele não acelera, as forças elas vão se anular, então elas vai ser zero a força resultante. É, aí, presa à extremidade de um fio inexcessivo de comprimento L, formando um ângulo θ com a vertical que passa pelo ponto O. À medida que a esfera gira, descreve uma superfície cônica, conforme a figura a seguir. Ele determinou o tempo que a esfera leva para completar uma revolução, adotando G como uma aceleração da gravidade, assinale a alternativa que indica o resultado por ele encontrado, tá? Bom, pessoal, aqui a gente tem um pêndulo, tá? Só que não é um pêndulo simples, é um pêndulo cônico, que vai girando em círculos e não, né, e vai e vem assim. E a ideia aqui é o seguinte, ó. Quais são as forças que estão atuando na minha esfera? Aqui na minha esfera eu tenho basicamente duas forças. Uma força para baixo, que é a força peso, tá? E uma força aqui apontando para o cabo, que é a força de tração. Mas o que acontece? Essa força de tração eu posso decompor em duas, tá? Tem a força de tração na vertical e tem a força de tração na horizontal, que é exatamente quanto ela vale em cada uma das direções. A gente chama de TY e aqui a gente chama de TX, tá? É quanto vale as componentes da tração em cada eixo. Se aqui em cima a gente tem um ângulo θ, onde é que vai ser esse ângulo θ também? Veja bem. Ó, aqui a gente tem uma reta e bem aqui eu posso fazer uma reta paralela a essa. Ó, aqui uma, vou fazer uma paralela aqui do outro lado. Para quê? Para quê? Porque eu vou descobrir esse ângulo aqui, que ele é alterno interno desse. E se é um alterno interno, então é igual. Então, olha só, esse ângulo aqui também é igual àquele lá de cima, ou seja, esse ângulo aqui de baixo vale θ, beleza? Bom, o TY, ele é a componente que está colado no T, então ele é o cosseno. O TX, ele está sem o ângulo, então o TX seria o seno, tá? Beleza? E outra coisa, como tem que estar em equilíbrio, porque a velocidade é constante, as forças elas têm que acabar se anulando. Então, esse TY, ele tem que se anular com peso. TY tem que se anular com peso, beleza? E o TX ele vai fazer um papel de acelerar o corpo de maneira centrípeta, tá? De maneira que não altere o valor da velocidade. É uma aceleração centrípeta. Então, a força resultante tangencial seria nula, mas ele tem força centrípeta. E aí, ó, o TX, ele é a nossa força centrípeta. Então, vamos lá, ó. Quem é TY? Tá, ó. O TY, ele é T vezes cosseno. E quem é o peso? Massa vezes gravidade. Aí eu pego o G e passo por outro lado dividindo. Eu vou ter que M é T cosseno θ sobre G. Eu vou pegar esse negócio que tá mais para baixo. Aí beleza. Agora, quem é aqui embaixo, não? Quem é o TX? TX é T vezes seno. T vezes seno, tá? E quem é a força centrípeta? A fórmula da força centrípeta é mv quadrado sobre R. O cara tem que saber qual é a fórmula da força centrípeta, beleza? Aí vem, é, quem é o M? Esse M que tem aqui. M é T cosseno sobre G, né? Então, onde tem M, substitui por T cosseno sobre G. Então, vai ficar T seno
igual a m, que é t cosseno sobre g, vezes v quadrado sobre r. Aí eu cancelo t com t, que é igual, né? E aí eu isolo o v. Como é que fica se eu for isolar o v? Se eu for isolar o v, vai ficar o r passa para lá, multiplicando. O g passa para lá, multiplicando. E o cosseno, que está multiplicando, passa dividindo. Isso é o v quadrado. Só que na matemática, seno sobre cosseno é tangente. Então eu tenho que v ao quadrado é igual a rg vezes a tangente. O quadrado passa para o outro lado como raiz. Então fica rg tangente θ dentro da raiz quadrada. Se ele quisesse saber a velocidade, né, seria a raiz de rg tangente. Mas ele não quer saber a velocidade, né? Ele quer saber o tempo. Cadê? O tempo que leva para ele fazer uma volta, uma revolução. Então não é a velocidade, é o tempo. Aí, essa velocidade que a gente está calculando é a velocidade linear dele. Se fosse a velocidade angular, seria o ômega. Aí, enfim, não seria no nosso caso. E eu sei que a velocidade linear ela é 2πr sobre o período. Então, ó, se eu quero saber o período, o que que eu faço para descobrir o período? Eu isolo ele. Troca de lugar o período com a velocidade. Eu vou ter 2πr sobre v. Ou seja, 2πr sobre v. Mas quem é o v? É a raiz de rg tangente de θ, tá? Esse seria o período. Só que você for ver, não tem essa alternativa, né? Porque eu tenho ainda que racionalizar. Racionalizar, é, racionalizar. Eu posso fazer o seguinte, ó. Esse R tá elevado a 1, certo? Racionalizar não, né? Simplificar mesmo. E aí, R elevado a 1, esse R aqui de baixo, ó, tá dentro da raiz. Quando eu tenho um número que tá dentro da raiz, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um negócio. Não, deixa eu colocar aqui em cima. Por exemplo, raiz de R é o quê? É R elevado a meio. Então, R dividido por raiz de R seria R dividido por R elevado a meio, que é R elevado a meio. Porque 1 menos o meio é 1 meio. Então, aqui vou ter R elevado a meio. E aqui embaixo, eu vou ter G vezes tangente, dentro da raiz. Só que como está dentro da raiz, eu posso escrever elevado a meio. E aí, como eu tenho, ó, membros com o mesmo expoente, posso colocar eles dentro de um mesmo parênteses. Posso escrever 2π, parênteses, R, sobre G tangente, elevado a meio. Então, 2π R G tangente, elevado a meio. Então, a gente tem exatamente no item C, né? Bom, C de casa, que é o nosso GABA, nosso gabarito. Beleza? Cruel, né? É, legal. Questãozinha legal aí da Unifor. Vamos lá. Olha, ó, questão 18. É conhecido que no estado do Ceará ocorre uma das maiores taxas de radiação no Brasil. Com isso, se tornaram populares modelos didáticos, tais como os fornos e aquecedores aquáticos solares que saíram do ambiente da sala de aula para ocupar lugar prático em ambientes domiciliares. O aquecedor de chuveiro de baixo custo é feito basicamente com garrafas PETs,
aproveitadas e tubos de PVC soldável. Esses tubos possuem temperatura máxima recomendada de operação igual a 55 graus Celsius. Então, olha só. Qual é a temperatura máxima, né? É esse 55 aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, taranã, esses tubos. Eita. Pronto. Possui temperatura máxima igual a 55. Beleza, bora guardar isso aí, ó. Considerando que um dia de inverno no Alto na Serra de Guaramiranga, a água fria esteja a 15 graus Celsius. Ó, esteja a 15 graus Celsius. Isso é o quê? A água fria. E que a água passa pelo aquecedor e atinge o máximo de operação do tubo de PVC. Qual a razão entre a massa de água aquecida e a massa de água fria para um banho confortável a 30 graus Celsius? Ou seja, uma água quente, né? Beleza. A razão entre essas massas de água. Olha só. Aqui houve um ΔT. Opa. Houve aqui uma variação na temperatura, correto? E aí pode haver, né, duas mudanças de temperatura. Possa ser que ela vá de 15 graus para a temperatura máxima, que é 55, ou pode acontecer dela sair do 15 e ir para 30, correto? No caso aqui, é, tem uma água que está a 15 graus, ela esquenta para 30. E aí, aqui em cima é o contrário, né? Na verdade, aqui em cima eu tenho uma água que está muito quente, que está a 55 graus, e ela tem que ir para 30, porque o cara consiga tomar esse banho de 30 graus Celsius. E aí, vamos lá. Quanto é a variação na temperatura em cada caso, tá? A variação na temperatura, no caso aqui de cima, seria menos 15, né? Ou tô louco? 30 para 40, 10, né? Mais 5, 25. Menos 25 graus. E quanto é a variação de temperatura aqui embaixo? 30 para 15 é 15. Beleza. Aí vamos ver quanto é o calor em cada caso. O calor é MC delta T, é o que macete, tá? O M eu não sei, o C eu não sei, mas a variação de temperatura é menos 25. Então eu vou ter menos 25 MC. O calor aqui de baixo é a mesma massa, é o mesmo calor específico, só que a variação de temperatura é 15. Eu vou ter 15 MC. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber a razão entre a água aquecida e a água que estava fria para um banho confortável. Então, o que acontece? Se eu somar o calor de um com o calor do outro, tem que dar zero. Então, quer dizer que menos 25 MC mais 15 MC tem que dar zero. No caso, não é a mesma massa, né? São massas diferentes. Eu vou colocar aqui M1 e M2, só para diferenciar aqui. Então, aqui M1 e M2, só é o mesmo calor específico. Eu vou fazer o quê? Eu passo o menos 25 MC para lá, posso logo tirar o C dos dois lados. Aí vai ficar 15 M2 igual a 25 M1. Aí, para saber a razão que ele pede, eu tenho que passar o M2 para lá, para o outro lado. O M2 está aqui, manda para lá. Fica M1 sobre M2. E o 25 vai para lá. Fica 15 sobre 25. Aí eu pego e simplifico, né? Dá para simplificar aí por 5.
15 por 5 é 3, 25 por 5 é 5. 3 sobre 5 é a minha resposta. Sendo assim, meu gabarito é a letra E. 3 sobre 5, beleza? Beleza, vamos para a próxima aí. Olha aí, ó, questão 19. A cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Opa, peraí, capital do Ceará? Isso aqui parece os torcedores falando, né? A capital do Ceará. Geolocalizada aproximadamente em menos, tananã, e menos, nananã. Já foi contigo anteriormente a deriva continental, a cidade de Lagos da Nigéria, que está geolocalizada em 6,53 e 3,37. De forma aproximada, supondo que ambas cidades estivessem sobre o equador planetário, sendo 12.740 quilômetros o diâmetro da Terra, em quanto tempo um jato voando em média a 800 quilômetros por hora levaria de forma direta no trajeto, considerando um arco de 40 graus entre as cidades irmãs? Vamos lá. Desenhar aqui o planeta, tá? Aqui tem uma cidade e aqui tem a outra. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui está o centro da circunferência, mais ou menos aqui. Aí aqui tá uma cidade. Aí aqui, ó, aqui é 135. 135 mais 40 dá 175, né? Então, deixa eu só botar aqui um ângulo exatamente como na questão, né? Calma aí que ele não me deixa botar. Vai ficar aqui. Então, beleza. Ó, esse ângulo aqui, ó, é 40 graus de uma cidade para outra. E aí, o diâmetro é 12.740 quilômetros. A velocidade está em quilômetros por hora, então eu vou ter que deixar a distância em quilômetros mesmo. Só que esse é o diâmetro, eu tenho que saber o raio. O raio é a metade. Metade de 12.000 é 6.000, mais metade de 700, 350. Metade de 40 é 20. Então, vamos ter aqui 50 com 20, 70, 6.370 quilômetros. É o nosso raio, que é a metade desses 12.000 e pouco, tá? Aí ele manda você falar que o π é 3. Por quê? Porque a gente vai fazer uma regra de 3. A circunferência toda, que é essa volta completa, é 2πr. 2πr. Só que o π é 3 e o r é 6.370 quilômetros. Então, uma volta toda da minha circunferência é quanto aqui, ó? 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 6.370 dá 38.220 quilômetros. Isso aqui é a minha circunferência toda. Ou seja, os 360 graus todinho. Então, os 38.220 quilômetros é uma volta completa. E uma volta completa é 360 graus. Aí, qual a distância que vai ser para esses 40 graus que ele fala? A gente multiplica cruzado. Eu vou ter 360x igual. Poderia também ir simplificando, né? Mas eu vou fazer aqui direto. 40 vezes 38.000 e poucos, ó, vai dar 1.528.800. Aí eu passo o 360 para o outro lado dividindo. Eu vou ter aproximadamente aí quanto? 4.246,66 quilômetros, tá? Ou eu posso, deixa eu ver. Se eu deixar assim, vai simplificar. 800. Não, deixa. Eu vou dividir mesmo assim. Aí, bom, essa é a distância. Ele anda daqui para cá, ó. Só que eu sei que velocidade é a distância que ele anda sobre o tempo.
Eu sei que. Aí eu quero saber o tempo, né? Eu troco de lugar a velocidade com a distância. Ou a velocidade com o tempo. Troco de lugar. Aí eu vou ter tempo, é distância dividido por velocidade. Então eu vou ter tempo é igual. A distância, ela é 4.246,66 dividido pela velocidade, que é 800 km por hora, né? É 800 km por hora. Então, dividido por 800. Aí, quando eu for pegar esse tempo, eu tenho esse tempo aqui em horas, tá? E daí? E daí que eu vou dividir e depois transformar para minutos, depois para segundos. Olha só. Se eu for transformar aqui, se eu for dividir primeiramente, 4.246,66 dividido por 800 dá um valor assim, ó, 5,308 aproximadamente, tá? Em horas. Aí eu posso quebrar isso aqui assim, ó, 5 mais 0,308 horas. 5 horas mais 0,308 horas. Eu já sei que vai ser 5 horas e alguma coisa, né? Já sei que vai ser o item A, no caso. Mas, vamos ver quanto é esse 0,318 ou 308, na verdade, né? Horas. Como é que eu transformo essas horas aqui para minutos? Horas para minutos, faz como? Horas para minutos a gente multiplica por 60, né? Uma hora tem 60 minutos. Aí eu faço aqui, ó, 0,308 vezes 60. Dá 18,48 minutos. Então, isso é 5 horas e 18,48 minutos. Se você quisesse ir além, né? Você poderia escrever assim ainda, ó, 5 horas, 18 minutos e 0,48 minutos. Aí 0,48 você multiplica por 60 para transformar em segundos, né? E aí se eu fizer 0,48 vezes 60, ó, 0,48 vezes 60 é 28,8. Aí não tem muito o que fazer, né? Eu vou arredondar para 29 segundos. Então isso aqui, ó, é 29 segundos. Meu tempo é 5 horas, 18 minutos e 29 segundos. Meu gabarito. Então, se meu gabarito é esse, eu chego aqui e marco a letra A. Te amou. Opa, fazer aqui um quadrado, rapaz. De respeito. Tome aí, ó. Valeu? Valeu demais. Tem mais aqui de física? Tem, ó. Tem mais. Vamos lá. Vamos ler aqui? Vamos. Lá. No dia 27 de julho de 2011, às 14 horas, o asteroide 2011 MD passava a 12 mil quilômetros da superfície da Terra, sem riscar o planeta e seus habitantes. Tá. Mas a uma velocidade de aproximadamente 7 quilômetros por segundo em relação à Terra. Estima-se que o asteroide possui 6 metros de diâmetro, ou seja, o raio é 3, né? Porque o raio é metade do diâmetro. Com a densidade similar da água, ou seja, 1.000. Supondo que possamos aproximar o asteroide com formato de cilindro, cuja altura é de 10 metros. Qual seria o valor da massa e da energia dissipada
na atmosfera, respectivamente, se toda a massa do corpo fosse espalhada em pequenas frações antes de um possível impacto, tá? Vamos que vamos, né? Ó, seguinte. Aqui, galera, o cara tem que saber que densidade é massa pelo volume, né? Massa pelo volume. Tá, ia ver o negócio aqui da linha, mas eu vejo. Sim, densidade é massa por volume. Aí qual é a densidade? Ó? É 1.000 kg por metro cúbico. Então, 1.000 kg por metro cúbico. Mas quem é a massa? Não sei. E quanto é o volume? Menos ainda, né? O volume a gente não sabe, mas a gente não sabe ainda. Porque a gente pode descobrir. Porque ele disse que o volume. Aliás, o volume não, ele disse que a figura é tipo um cilindro, um formato de cilindro. E aí ele dá as especificações tudinha desse cilindro. Por exemplo, ele te fala para ti que a altura, a altura é 10 metros. É isso? Bananana. É, ó, 10 metros. E o raio é 3. Então, ó, o raio aqui é 3. Daqui para cá, 3 metros, né? Então, o volume de um cilindro é o quê? É a área da base vezes a altura. Então, a área da base é um círculo, né? Ou seja, π R2 vezes a altura. Ele manda usar o π? Manda, ó, π é 3. Então, o volume vai ficar π, que é 3 vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Aí aqui dá 9, com 10, 90, né? 90 vezes 3, 27. Então, 270. Então, aqui o volume, ó, 270 metros cúbicos. Então, já sei o volume. Vou botar aqui, ó, 270 metros cúbicos. Eu passo o 270 para o outro lado multiplicando, eu vou ter 270 vezes 1.000, que aí dá 270, 3 quilogramas ou tá em gramas? Deixa eu ver. Tá em quilogramas, né? Então, perfeito. E aí eu tenho que só. Eita, essa alternativa aqui tá errada, não. 103. Olha só. Eu vou ter 270. Esses 3 zeros eu posso colocar em forma de potência. 10 ao cubo. Esse aqui é a massa, ó. 270 vezes 10 ao cubo. Então, só pode ser essa, né? Entender? Ou já que o item está escrito errado. Se por acaso a energia não for essa, aí anula a questão, né? Mas vamos calcular a energia de qualquer maneira. É essa. Pera ainda. Só diminuir aqui o tamanho dessa borda, mas. Ou borda grande. É para ser essa aqui. Ou, entre aspas, nessa daqui, porque foi só um erro de digitação. Mesmo assim, era para ser anulada. Aqui era para ser 10 ao cubo, né? Pelo menos a minha prova está errado. Mas tudo bem. Aí vamos ver essas duas aqui, energias. Vamos ver essas duas energias. Ó, a energia mecânica, que é a energia total dele, é a energia cinética, mais a energia potencial, no caso, a energia potencial gravitacional. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E a potencial é mgh, tá? Aí eu poderia até, se eu quiser, né, colocar o m em evidência. Fica v quadrado sobre 2 mais gh, para facilitar umas continhas. E aí, ó, quanto é o m? Quanto é minha massa? Minha massa é 270 vezes 10 ao cubo. Vezes, quanto é a minha velocidade? É aquela velocidade lá de cima, aquelas quilômetros por segundo.
Cadê, ó? 7 quilômetros por segundo. Só que tem que estar no sistema internacional. Sistema internacional, 7.000, 7 quilômetros é 7.000, que é 10 ao cubo. Então, isso aqui é ao quadrado. Aí, ao quadrado, ó, 7 ao quadrado, 49. 10 ao cubo ao quadrado fica 10 à sexta. Isso sobre 2. Mais gravidade é 10 e a altura é a altura que ele está da Terra. A altura que ele está da Terra é 12.000 quilômetros da superfície. Então, seria 12.000 e o quilômetros tem que transformar para metros. Então, bota mais 3 zeros aí para transformar em metros. Aí aqui eu tenho que transformar em notação científica, né? A gente não é nem cor para ficar calculando essa bicha todinha. Então, a gente tem quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, com 2 aqui, 7. Com mais um aqui, 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 1,2 vezes 10 a 8. Aí eu divido aqui, ó, 49 dividido por 2 dá quanto? 24,5, né? Só que aqui é 10 a sexta, então lá eu tenho que deixar 10 a sexta também. Eu vou aumentar aqui 2, vai ficar 120. Aí diminuo 2 aqui. Pronto, vai ficar os dois igual a 10 a sexta. Aí vai ficar 270 vezes 10 a terceira, vezes 24,5 mais 120 dá 144,5. E repete o 10 a sexta. Aí, multiplico aqui 270 vezes 144,5. Vamos ter uma continha de, ó, 270 vezes 144,5 dá 39.015 vezes 10 a nona, tá? Aqui, deixa eu ver se eu posso. Acho que não, né? Deixar assim mesmo. Você poderia arredondar para 40.000, mais ou menos? Talvez, né? Mas não vou arredondar, não. Então, aqui a gente vai ter uma energia aí de 39.015. Aqui é o gigajoules. A energia que ele tinha lá em cima. Mas se você for ver, né? Não tem essa alternativa. Por quê? Porque na questão, ele não considera essa energia potencial aqui. Tá? Ele não está considerando essa energia potencial por algum motivo. Provavelmente porque quando o asteroide chega perto da Terra, ele já não tem mais essa energia. Ele só vai ter energia cinética. Mas mesmo assim, a energia mecânica vai se conservar. Então ele tem que ter essa mesma energia mecânica da que ele tinha antes, né? Então, ok. Mas vamos calcular aqui, ó. Só a energia cinética. É m v quadrado sobre 2. Aí m, 270 vezes 10 ao cubo. V ao quadrado sobre 2 dá 24,5 vezes 10 à sexta. A gente fez já ali em cima. Aí quando eu multiplico esses dois, eu vou ter exatamente 6.615. É? Deixa eu ver aqui. Acho que é menos. Ou mais. 270 vezes 24,5. 6.615. Aí vezes 10, 3 mais 6, 9. E aí, joules, né? Só que aí, 10 a 9 é giga. Então, fica 6.615 gigajoules. O gabarito seria para ser letra E. Só que aí tá escrito errado. O certo é ser o item E. Mas tá escrito errado. Aqui não é 103, né? É 10 a,
3. Então, eu não sei se essa questão foi anulada, mas ela deve ser anulada sim, pois existe um erro de escrita, beleza? Deve sim ser anulada. Vamos ver se tem mais alguma questão de física. Não, não tem mais nenhuma de física, infelizmente. Pois nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like e me acompanha aqui nas redes sociais. Cadê, ó? Aqui, tá vendo? Ó? Instagram, segue lá. Se quiser alguma ajudazinha na Unifor, manda lá mensagem que eu te ajudo com o maior prazer. Valeu, grande abraço e tchau. Fui.